Nosso tema é sobre a fé de Elias. Nós vamos acompanhar com reverência a leitura de 1 Reis, capítulo 17. Após a leitura, o coral vai cantar mais um hino. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos.
Mas antes de entrar no texto, eu quero contar algo que Deus permitiu acontecer na minha vida já há algum tempo. E eu não falo isso de forma alguma para me engrandecer ou para exaltar a minha vida, não é essa a minha intenção. E também não é a intenção trazer uma história nova, porque eu já contei essa história algumas vezes. Mas a intenção é introduzir a mensagem, a fim de que nós possamos compreender o que a palavra de Deus nos ensina. Eu era recém-formado no seminário, e esses dias nós estávamos até comentando, aliás, hoje inclusive, com 23 anos eu já era pastor de uma igreja. Numa época de muita inexperiência como pastor para conduzir uma igreja. E foi um ano muito difícil, de experiências muito duras e muito amargas. E a minha turma do seminário resolveu fazer um encontro em Campinas, no Lar Luterano. E nós nos programamos, a Nubia disse para mim, vai, faz um esforço, vai ser bom para você. Na época, a dificuldade também não era grande, aliás, nós não tínhamos tanta facilidade de viajar como nós temos hoje, mas fui para Campinas, sem saber exatamente onde era o Lar Luterano, sabia mais ou menos a direção. Fui ao seminário de Campinas, perguntei para algumas pessoas, me indicaram, peguei o ônibus e fui para o bairro onde fica o Lar Luterano. Mas me perdi ali naquele bairro. E Campinas naquela época já era uma cidade perigosa, não era muito tranquila, andar nos bairros já era uma coisa meio temerosa. E dentro do ônibus eu fiquei aflito naquele instante, eu disse, Deus, o Senhor me trouxe para cá, eu estou sem dinheiro direito para ir nesse congresso, não sei o que eu vim fazer aqui, e agora eu me perco aqui nesse lugar. E eu em silêncio comecei a orar e eu pedi a Deus, e naquele instante uma senhora, de cabelo bem branquinho, era a única coisa que eu lembro, saiu do seu lugar e veio até mim e disse, moço, eu estou percebendo que você está aflito com alguma coisa. E eu disse para ela, eu sou pastor, eu estou procurando o Lar Luterano, porque eu vou ter um encontro com a minha turma. E ela disse, fique tranquilo, eu vou te ensinar onde é o Lar Luterano. Fez o sinal no ônibus, desceu comigo, e disse, agora você vire ali, o Lar Luterano é logo à frente. E ela fez assim no meu bolso e disse, Deus te abençoe, meu filho. Despedi daquela senhora, agradecendo a informação. E quando eu pus a mão no bolso, ela tinha deixado um dinheiro no meu bolso, que dava para pagar as despesas do congresso. Nunca mais vi essa senhora, não sei quem é. Mas naquele instante eu percebi, que nas carências, nas lutas, nas dúvidas, e essa é a minha intenção ao contar a história, Deus está presente. Deus sustenta a nossa vida. Deus jamais nos desampara. Vamos para a história de Elias. Aliás, é um dos personagens bíblicos que eu mais gosto. Não só porque Elias é o grande herói da fé, mas como diz Tiago, Elias é homem sujeito aos mesmos sentimentos que os nossos. E eu gosto dessa expressão na Bíblia, é gente de carne e osso, gente que luta, que enfrenta dificuldades, mas que aprende a confiar na providência, nos cuidados, na proteção de um Deus que assiste na carência, de um Deus que ampara nos momentos da dúvida e das dificuldades. Quero mencionar algumas coisas sobre a história de Elias. Capítulo 17. O texto diz que Elias é o tesbita, e a única informação que nós temos na Bíblia acerca da origem desse homem. Não sabemos de que família ele é, não sabemos nada da sua infância, da sua adolescência ou da sua juventude. Ele aparece no cenário aqui, nesse instante, e a única menção que nós temos é essa. Elias é um servo de Deus, vem dessa região, que nós nem sabemos exatamente que lugar é esse. A Bíblia menciona e sugere algumas possibilidades.
Mas o texto diz que esse homem, tesbita dessa região, profetizou nos dias do rei Acabe. Está dito também aqui no verso 1. E quando nós lemos a história de Acabe, nós ficamos aterrorizados, porque ele era rei em Israel. E a Bíblia diz que Acabe foi um rei perverso, mau. A Bíblia chega a dizer que ele fez pior do que todos os reis que vieram antes dele, e pior do que todos os reis que vieram após ele. Perverso, mau. E esse indivíduo, Acabe, rei de Israel, casou-se com uma mulher perversa, má, Jezabel. E a Bíblia diz que ela era inimiga do povo de Deus, que ela mandou matar os profetas do Senhor. Está dito no capítulo 18, no verso 4. Elias profetizou nesse reinado de corrupção. Além disso, a Bíblia diz que a religião dos ídolos, o culto a Baal, era financiado pelo governo. Ou seja, o Deus de Israel estava completamente esquecido. Baal era o Deus de Israel naqueles dias. E se você ler a passagem desse texto e do texto paralelo, você vai ver que Elias profetizou em meio a uma crise religiosa, moral, espiritual e financeira. E eu faço alguns destaques desse período: seca, miséria, subnutrição e mortes, imoralidade, corrupção, engano, idolatria, feitiçaria e superstição. Esse é o contexto da pregação de Elias. E eu sempre digo que seria bom se Elias estivesse no Brasil dos nossos dias. E ele pode estar, não fisicamente, mas através da igreja de cada um de nós, que deve pregar no espírito de Elias, como fez João Batista. Mais alguns detalhes. Elias, diz Tiago, e eu gosto dessa expressão, como eu disse no início, era homem semelhante a nós. E eu apresento aqui algumas contradições na vida de Elias. Elias enfrenta ou desfruta de momentos de vitória, mas ao mesmo tempo e logo em seguida, momentos de decepção. Elias vê milagres extraordinários, mas a vida dele é marcada também por fugas movidas pelo medo. Elias desfruta de momentos sublimes, de visões magníficas, mas ele passa por instantes de depressão, de angústia, de solidão. Ele chora, ele pede a morte, ele se desespera. Esse é o profeta Elias. O texto que nós lemos, irmãos, é um texto interessante. O texto inicia dizendo que Elias chega diante de Acabe, rei de Israel, e diz: olha, não vai chover segundo a minha palavra. E aí eu faço essa pergunta: a chuva estava sob o comando de Elias? Na verdade, nós aprendemos que foi uma resposta à oração de Elias. Tiago diz isso. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, diz Tiago. Elias era um homem de oração. A chuva vinha e deixava de vir, em resposta à oração desse homem. Verso 4 diz que esse homem, Elias, depois de falar isso para Acabe, fugiu, porque Acabe queria matá-lo. E ele foi sustentado por um ribeiro de águas e por corvos, que foram mandados por Deus. O texto diz: vai para tal lugar, Elias. O Senhor diz para ele: porque eu ordenei aos corvos que te sustentem. Mas quando aquele ribeiro secou, Deus diz a mesma coisa para Elias: vai até Sarepta, porque eu ordenei que uma viúva te sustente. Elias vai para Sarepta, e o texto diz que aquela mulher viúva, com poucos recursos em casa, atende o pedido de Elias, lhe dá água, e Elias diz: então traz também um pão para mim. E ela diz: eu não posso, porque eu não tenho nada, eu vou morrer, a única coisa que eu tenho é um pouco de farinha e azeite, eu vou fazer ali um pão, um bolo, vou comer, e depois nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada em casa.
Elias disse: faz isso, faz o bolo, mas traz primeiro para mim. Eu vou comer esse bolo e nunca mais vai faltar comida na sua casa. Ela fez, e todo dia, diz o texto, ela comia bolo com farinha. Eu acho que por causa disso deu uma subnutrição no menino, e o menino morreu. A situação piorou, e o texto diz que aquela mulher acusa Elias: por que o senhor veio aqui, profeta? Para trazer à minha memória os meus pecados, a minha iniquidade. O senhor matou meu filho. E o texto diz que Elias ora, e a alma daquele menino volta, e ele revive. E assim termina essa história. Outras histórias na vida de Elias, mas eu quero falar essa noite, irmãos, sobre a fé de Elias, num tempo difícil de crer. A fé de Elias num tempo difícil de crer. E eu quero que essa mensagem seja aplicada para cada um de nós também, porque vivemos num tempo difícil. Jesus certa vez disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Qual que é o objetivo, irmãos? O objetivo da mensagem, em primeiro lugar, é entender que a fé precisa ser exercitada no tempo da escassez. Em segundo, aceitar o desafio de investir com prioridade no reino de Deus. A fé de Elias num tempo difícil de crer. Em primeiro lugar, eu diria então que o tempo pode ser difícil, mas o cuidado de Deus não falha. E é essa mensagem que eu vejo aqui dos versos 6, aliás, no verso 6 e no verso 9. O tempo era difícil, de escassez, de fome, de carestia, de falta de chuva, de apostasia, de perseguição à igreja, de imoralidade, de idolatria. Era um tempo difícil, mas o cuidado de Deus estava presente. Deus não falha no seu amparo, e essa grande lição primeira que nós vemos aqui nesse texto. Deus cuida, e o cuidado pode vir de onde se espera, mas de onde frequentemente não se espera. O importante é que Deus cuida. Deixa eu explicar isso o que eu quero dizer com essa afirmação. Elias foi sustentado com recursos naturais. Ele foi sustentado com um ribeiro de água. Beber de uma água que estava correndo ali não era milagre, do ponto de vista daquilo que nós acreditamos ser milagre, porque é um milagre, a vida é um milagre, mas eram recursos naturais. A água estava ali, o ribeiro corria, enquanto a chuva de alguma forma alimentou aquela torrente, ele se fartou da água daquela torrente. Deus sustentou Elias através de recursos naturais. O recurso natural pode acabar, pode secar a fonte, e aí Deus diz: mude de lugar, vá procurar recursos em outro lugar. Nada de errado nisso. Segundo lugar, o segundo recurso que eu cito aqui é o recurso sobrenatural. Deus ordenou aos corvos que trouxessem para Elias pão e carne. Olha, eu gosto muito de passarinho, de ave. Corvo é um negócio meio feio, mas eu gosto deles também. Eles são carniceiros, gostam de comer carne. Aliás, corvo é um negócio que normalmente a gente pensa nele roubando comida. Essa é a imagem que eu tenho, pelo menos, quando eu vejo, estudo e leio sobre esse tipo de ave. Ele gosta de roubar comida. Mas aqui o texto diz que todas as manhãs e todos os dias ao entardecer, aqueles corvos traziam no seu bico um punhado de carne e um punhado de pão. E Elias comia daquela comida. Não há dúvida de que há um recurso sobrenatural. Deus sustenta Elias aqui através de recursos sobrenaturais. Mas não somente isso, Deus sustenta Elias através de recursos humanos. O texto diz que aquela viúva foi ordenada por Deus
a cuidar e a alimentar Elias. Recursos humanos pequenos e normalmente desprezados, a ajuda de uma viúva pobre. Eu acho esse texto maravilhoso, irmãos, porque no tempo difícil, Deus sustenta, Deus protege, Deus ampara, Deus cuida. E a segunda verdade que eu destaco aqui dessa primeira ênfase é que Deus cuida, e depender dEle não é fraqueza, é reconhecimento. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Não há competição entre os meios de Deus. Os recursos naturais, sobrenaturais, humanos não estão competindo. Na verdade, a Bíblia diz, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, como diz Davi, lá em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 19. Todas as coisas vêm de ti, e das tuas mãos todamos, diz Davi. Quando Deus nos cura com um remédio, não há falta de fé. Deus cura com remédio também. Quando Ele usa os médicos, não há falta de fé. Os médicos estão nas mãos de Deus, mesmo que sejam ateus. Quando Deus usa um ribeiro de água, é Deus agindo nas nossas vidas. E quando Ele cura de forma miraculosa, é Deus agindo. Deus não compete. Os recursos de Deus não estão guerreando contra si, porque todas as coisas vêm de Deus. Não é falta de fé quando o sobrenatural se ausenta. Paulo diz, em Deus nós existimos e nos movemos. Portanto, no tempo difícil, Deus não deixa de sustentar os seus filhos. E a terceira ênfase que eu dou é que Deus cuida, e desfrutar do seu cuidado, irmãos, é um exercício de fé. Essa é a história de Elias. Ele desfruta do cuidado de Deus, da proteção de Deus. E nós precisamos fazer isso, exercitar a nossa fé nesse cuidado de Deus. Nós temos muito medo. Medo do mundo, medo da vida, medo de morrer, medo de fantasma, medo de barata. Eu estou falando isso por causa do acampamento de carnaval. As baratas causaram pânico. Barata não pode trazer nem divisão para a gente, nem briga entre a gente. Nada pode impedir a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz, todo homem, por mais ansioso que esteja, não pode acrescentar um côvado sequer ao curso da sua vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. A fé precisa crescer, irmãos. Quando Jesus trouxe uma advertência para os seus apóstolos, os seus discípulos, porque eles estavam duvidando, Ele disse, homens de pequena fé. E qual que é a solução para uma fé pequena? É uma fé grande. Faça a sua fé crescer, confiando em Deus. Elias frequentemente era convidado por Deus para seguir andando com fé. Essa é a primeira ênfase que eu dou nesse texto nessa noite. A fé de Elias, num tempo difícil de crer. O tempo pode ser difícil, mas Deus cuida de cada um de nós. Em segundo lugar, o tempo pode ser difícil, mas a prioridade nossa deve ser o reino de Deus. E aqui é uma lição interessante, irmãos, porque o que Elias faz aqui é algo que eu teria dificuldade de fazer. No verso 13, Elias chega àquela mulher e diz, você está com fome, a situação lá na sua casa está difícil, só azeite e farinha, está com medo do amanhã, pode fazer o bolo que você preparou para fazer, com os 2 cavacos que você catou, mas traz primeiro para mim. Elias é um tipo de Cristo aqui nessa história, irmãos. Elias está nos ensinando aqui, e é por isso que eu coloquei até a pergunta, será que ele está pedindo um absurdo? E talvez eu não pedisse isso. Eu teria dificuldade de falar para alguém que está passando por necessidade, e falar para ele assim, olha, não deixe de contribuir com o seu dízimo.
Eu teria talvez dificuldade de falar para alguém que está passando por um momento difícil na vida: pode parar de ofertar. Talvez eu tivesse dificuldade. Mas Elias diz: invista primeiro no reino de Deus. Não deixe de contribuir, não deixe de entregar sua vida, não deixe de ofertar, porque eu vou honrar aquilo que você fizer de todo o seu coração. Elias fala aquilo que Jesus vai falar mais tarde, quando ele fala da ansiedade, da preocupação das pessoas com vestir, comer, abrigo, casa, as preocupações normais da vida. E por isso as pessoas estão cada vez mais ansiosas, medrosas, apavoradas. Jesus diz assim: sabe qual é a solução? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O tempo pode ser difícil, mas priorize na sua vida o reino de Deus. A primeira fatia do bolo, a primeira hora do dia, a força do seu trabalho, os seus talentos, dê para Deus. Ou Ele não merece isso? Será que se você der para Ele, Ele vai te roubar? Será que se você der para Ele, Ele vai castigar você? Ele vai abandonar você? Ele é Deus castigador e vai dizer: eu quero mais e mais. Quem fala isso são os supostos secretários da divindade, que vendem a bênção de Deus. Mas Deus não faz isso. Segunda ênfase que eu dou: caristia não deve ser impedimento para o investimento no reino de Deus. Nunca pode ser. Eclesiastes capítulo 11, tem um versículo que eu gosto muito. Salomão diz assim: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Interessante isso. Um conselho que nenhum economista daria. Olha, a recessão pode vir, a crise pode chegar, então guarda, ajunta, nem que seja debaixo do colchão. A Bíblia diz: reparte, investe no reino de Deus, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Tenha coragem, não tenha medo de Deus. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Paulo cita o exemplo corajoso das igrejas da Macedônia, lá em 2 Coríntios capítulo 8, e Paulo diz que na sua debilidade, na sua fraqueza, na sua insignificância, eles deram com alegria para ajudar quem precisava, porque ninguém nunca empobreceu por ter contribuído no reino de Deus, ninguém nunca foi à falência porque investiu no reino de Deus, empobreceu porque não soube cuidar bem do seu dinheiro, empobreceu porque gastou dissolutamente, empobreceu porque sonegou, porque foi mentiroso, porque falso, mas nunca por ter investido no reino de Deus. Aponte uma pessoa e eu renuncio àquilo que eu acabei de falar. Jesus, ele conta a história de uma viúva pobre, que deu mais do que todo mundo, porque deu tudo o que tinha. Terceira ênfase que eu dou: quanto maior o investimento no reino, em tempos de crise, maior a chance de testemunharmos o milagre. Veja bem, eu não estou dizendo que você precisa dar para ver o milagre, mas eu estou dizendo que quanto mais a gente investe, eu não estou falando só de dinheiro, por favor, eu estou falando da vida, da consagração, da entrega. Quanto mais nós entregarmos a nossa vida e tudo que temos, maior chance de ver milagre. É verdade. Quando você tem dinheiro, por exemplo, já que eu estou citando dinheiro, você não precisa de fé, você tem dinheiro. Você já viu algum rico falar assim: olha, eu preciso construir uma mansão, eu tenho bilhões e bilhões na conta e eu preciso de muita fé para construir essa casa? Eu nunca vi um rico falar isso. Mas eu já vi gente que luta dizer: eu preciso de fé para construir essa casa. Quanto mais nós andamos pela fé, confiando em Deus, maior chance
de ver milagres na nossa vida. Eu diria então que Elias e a viúva tinham histórias para contar. Tinham histórias, e só tem história para contar quem anda pela fé. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal disso. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, um dos discípulos diz para ele: Senhor, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? Talvez você diga: Senhor, eu tenho um desafio, mas eu tenho um salário tão pequeno, o que é isso? Senhor, eu tenho uma proposta, mas não me agrada, o que é isso? Não dá para nada, Deus. Jesus diz: traz para mim, confia, entrega, agradeça, louva, e você vai ver o milagre acontecer. E milagre só acontece quando há carência, quando há necessidade e quando há fé. Paulo diz: o que semeia pouco, pouco ceifará. Para terminar a nossa mensagem, o tempo pode ser difícil, mas ele não pode ser impedimento, de forma alguma. E essa é a terceira lição que eu vejo nesse texto, irmãos. O tempo pode ser difícil, mas ele não pode nos impedir de ouvir a palavra de Deus. Eu gosto da vida de Elias, especialmente desse texto, e eu citei os 3 versículos aqui, pelo menos, que aparece a expressão: veio a ele a palavra do Senhor. A palavra de Deus veio a Elias. E se você ler toda a história de Elias, você vai ver que a palavra de Deus estava presente na vida dele. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que diz: olha, eu estou correndo atrás da vida, eu estou correndo atrás de estudo, de emprego, eu estou correndo atrás de tanta coisa, não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, não tem tempo para ir à igreja. Pastor, eu não vou mais na igreja porque não tem tempo, preciso ganhar dinheiro, preciso enriquecer, preciso construir novos celeiros, como diz aquele louco lá da parábola de Jesus. O tempo pode ser difícil, mas ele não pode impedir você de ouvir a palavra do Senhor. Elias ouviu a palavra. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que a fé de Elias foi fortalecida pela palavra de Deus. A última ênfase que nós encontramos nesse texto, no verso 24, é a mulher falando para ele: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O tempo pode ser difícil, mas ele não pode ser impedimento. Em segundo lugar, ele não pode ser impedimento, ou ele não pode interromper o nosso andar pela fé, ainda que ele seja difícil. E a história é impressionante, irmãos. A situação familiar daquela viúva de Sarepta se agravou. Eu brinquei dizendo que talvez aquele menino tenha ficado subnutrido, bolo de farinha todo dia, café da manhã, no almoço, na janta. Eu fico imaginando que aquele menino precisava de angu, arroz e feijão, né? Ele ficou subnutrido, morreu. A situação agravou naquela casa. Antes era um problema de falta de comida, ela achou até que podia morrer o menino e ela também, mas agora ela está vendo que a morte chegou, entrou naquela casa, trouxe tristeza, porque uma viúva, já não era fácil ser viúva naqueles dias, agora sem filho. E o texto diz que ela chama o profeta e diz: a culpa é sua, Elias. Eu fiquei imaginando isso. Elias orou, Deus fez um milagre naquela casa, porque a gente é assim, a gente sempre quer culpar alguém. A culpa é sua, Elias. Você veio aqui para lembrar a minha iniquidade, para matar meu filho. A situação se agravou, irmãos. O tempo estava mais difícil. O tempo fechou na casa daquela viúva. Mas o tempo fechado, o tempo difícil, não pode interromper o andar pela fé. O texto diz que Elias orou, a fé de Elias foi provada, e ele continuou confiando em Deus. Terceira ênfase: o tempo é difícil, mas não pode ser impedimento à oração. Mais uma vez eu cito o texto de Tiago. Elias era homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e Tiago diz, e orou. E orou. Elias sujeito aos sentimentos de dúvida, de crise. A situação estava difícil ali naquela casa, ele era hóspede ali. Ele estava vivendo daquela situação toda, e de repente, uma acusação pesada sobre ele. Você é o culpado de trazer tragédia aqui em casa. Mas Elias permaneceu firme, confiando em Deus, e Elias orou. Aliás, Tiago diz, ele orou, e a chuva não veio por 3 anos e meio. Ele orou, e a chuva veio e regou a terra. Ele orou, e o azeite se multiplicou, e a farinha se multiplicou. Ele orou, e esse menino ressuscitou. Ele orou, e o fogo caiu do céu, e consumiu o altar que construíram para Baal naquele desafio. Elias orou. Coisa fantástica isso. E eu diria então, irmãos, que Elias orava e Deus se movia em resposta à oração de Elias. Elias orava e Deus se movia. Eu pus entre aspas aqui porque é uma linguagem figurada que eu estou usando. Mas Deus ouviu a oração de Elias. Quero lembrar, para gravar bem na nossa mente. Eu sei que às vezes eu falo muita coisa aqui nos sermões, muita informação. Às vezes alguma coisa que fica meio difícil para compreender, eu entendo, compreendo isso. Mas eu não quero que você seja preguiçoso de mente, de raciocínio. Mas para ficar bem simples, eu quero repetir. A fé de Elias num tempo difícil de crer. O tempo pode ser difícil, mas o cuidado de Deus não falha. O tempo pode ser difícil, mas a prioridade deve ser o reino de Deus. O tempo pode ser difícil, mas não pode ser impedimento. E eu quero aplicar essa mensagem com 4 aplicações. Primeira, os dias são difíceis para você? Estão sendo difíceis? Deus é Senhor das circunstâncias. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da água que chega na sua casa. Ele é Senhor do alimento que você compra e leva para a sua casa. Ele é Senhor dos ribeiros de águas, mas Ele é Senhor das aves dos céus, dos lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Ele é Senhor do céu e da terra. Confie nele. Confie nele. Segundo, priorize o Senhor em sua vida. Dê a Ele o seu coração e tudo que você tem. Deus não é estraga prazer. Ele não vai deixar você perecer. Não tenha medo de investir no reino de Deus. Ele não pede o que não convém. Não tenha medo de Deus. E quarto e último lugar, só conta milagre quem anda pela fé. Conte o seu. Conte o seu. Se não aconteceu nenhum, ande pela fé. Ande pela fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos cantar o hino 300, esse mesmo, né, Samira? Hino 300, vamos ficar em pé para cantarmos esse hino. Para resgatar a
que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, e na cruz assim mostraste. Para meus grilhões partires, tua vida não roubaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por mim eis que estou aqui na terra, esperando teu olhar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e Deus querido e amado do nosso coração, muito obrigado, ó Deus, por esse culto, por esse momento de adoração ao Teu nome, e também, ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, aplique ao nosso coração, à nossa mente, que sejamos também, ó Deus, homens e mulheres dispostos a colocar em prática, obedecendo a Tua vontade, que sejamos cristãos, homens e mulheres de fé, independente, ó Deus, das circunstâncias, do chão que pisamos, do momento que vivemos, e ainda que os dias sejam difíceis, queremos colocar a nossa fé no Senhor e a nossa confiança, até aquele dia em que o Senhor mesmo há de resgatar a Tua igreja. Estaremos para sempre contigo, como Elias um dia foi, iremos também estar com o Senhor para sempre. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, abençoa a Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão fracos, aumenta a fé, fortalece a nossa confiança, dá-nos mais de Ti mesmo, da Tua palavra, e mais vida de oração. Ó Deus querido, abençoa aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Multiplica, ó Deus, os recursos da nossa vida, não para que sejamos prósperos no sentido de envaidecermos e contarmos vantagem com isso, mas para glorificarmos o Teu nome. Sejam esses recursos naturais, humanos ou sobrenaturais, mas sobretudo, ó Pai, que a nossa alma seja próspera na Tua presença. Nós oramos assim, agradecidos, louvando o Teu nome pelas muitas bênçãos, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, o amado da nossa alma, aquele que na cruz do Calvário demonstrou um amor incondicional, que não podemos nem imaginar, mas real, verdadeiro, que nos resgatou do inferno e nos trouxe para o Teu reino, o reino de Jesus. No nome dEle, nós oramos
te exaltamos e agradecemos. E agora, irmãos, que a graça preciosa de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e que a comunhão, as consolações e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no irmão, na irmã que está atrás de você, do seu lado. Deus te abençoe da cabeça aos pés.